Você se considera uma pessoa ansiosa? Pois eu sou uma pessoa ansiosa e eu descobri que há mais pessoas ansiosas e o que é mais interessante, essas pessoas também querem contribuir e querem divulgar as suas experiências. Quem vai dividir com a gente a sua experiência com ansiedade é a Lívia Gandolfi, que é jornalista e que agora tem uma página nas redes sociais, no Facebook, né, Lívia? Isso. E tem também um canal no YouTube onde ela conta um pouco desses seus episódios e também das suas experiências. Muito obrigada, viu, Lívia, por receber o Simples Assim e contar pra gente um pouquinho como é que surgiu a ideia de ter um canal chamado Diário de uma Ansiosa. Então, Gi, eu convivo com essa questão da ansiedade, da síndrome do pânico desde 2006. Mas foi em 2016 que eu tive a pior crise. Eu fiquei 3 dias em crise, eu fiquei 1 semana praticamente sem sair de casa. E aí eu fiz uma postagem no meu perfil pessoal do Facebook e aí eu descobri quantas pessoas tinham o mesmo problema que eu e eu nem imaginava. E aí me veio a ideia então de fazer uma página e um canal para dividir essas experiências, para justamente para as pessoas perceberem que elas não estão sozinhas nessa briga contra a ansiedade e a síndrome do pânico. Você disse que você descobriu que você tinha ansiedade em 2006, mas foi um diagnóstico profissional ou você se percebeu ansiosa ou mais do que naturalmente já era? Na verdade, em 2006 eu tive um episódio de uma crise de pânico dentro do carro indo para Rio Preto. A gente ia passear em Rio Preto e aí saindo na rodovia eu tive uma crise bem forte de pânico. E aí então eu procurei uma psicóloga, foi onde a gente diagnosticou a síndrome do pânico vindo da ansiedade generalizada. Isso foi em? 2006. Tá. E aí eu fiz tratamento, tive alta, em 2011 eu voltei a fazer tratamento. Fiquei durante 5 anos fazendo tratamento com o médico, mas surtiu efeito. Só que não mexia na medicação, ficava sempre aumentando e eu achava aquilo um pouco estranho. Aí eu decidi parar tudo por conta, foi o meu grande erro. E aí em 2016 eu comecei a sentir os sintomas, mas não procurei ajuda. Aí quando veio a crise forte mesmo, aí eu fui pro médico, fui pra psicóloga, fazer terapia, fazer acompanhamento e faço até hoje. Porque eu observo assim, muita gente que eu converso, Lívia, e eu também sou ansiosa, sou muito ansiosa, e eu não tive crise de pânico, mas eu tive picos de ansiedade que me levaram para o hospital também. E assim, esse mundo que a gente vive, nós somos da mesma profissão, acho que um mal de jornalista também, ser ansioso. Eu acho que sim. Então assim, essa sensação que eu tenho, eu sei que muita gente tem. Você acha, o que é que pode ter desencadeado em você isso? É a pressão do trabalho? É esse mundo maluco que a gente vive? O que na sua opinião te faz ser ansiosa? Eu estudei muito sobre essa questão da síndrome do pânico e da ansiedade. Hoje, a maioria dos casos da ansiedade se resulta pela pressão psicológica do trabalho. A minha veio de um estresse pós-traumático do trabalho. Na época eu era repórter e eu cobri a área policial. Então eu vi muito acidente, eu cobri muito acidente e teve uma situação específica que me fez ter um medo da rodovia, de lugar fechado e de chuva. Então eu não conseguia sair, dirigir, nem alguém dirigindo com o tempo chovendo, ficar fechada. Eu vim de Santa Adélia Catanduva com uma pessoa que era acusada de assassinato, ela tinha sido liberada, tinha conseguido habeas corpus, e eu vim no carro junto com ela e com a advogada dela. Tava uma chuva muito intensa e às vezes a advogada tirava a mão do volante, eu vim entrevistando a pessoa no banco de trás. Então todo esse estresse pós-traumático dessa situação ocasionou essa questão da síndrome do pânico e da ansiedade. Mas hoje, pelo que a minha terapeuta me falou, e estudos, assim, você pesquisa reportagens, a questão da ansiedade está ultrapassando casos de depressão. E isso é um agravante, porque a gente sabe que a ansiedade ela desencadeia a questão das síndromes do pânico, ela desencadeia uma série de outros problemas. E aí, como é que você vai lidando com isso no dia a dia? Eu falo que a síndrome do pânico, a ansiedade, a gente aprende a conviver com ela. Como eu estudei muito e fiz a terapeuta me ajudou também a entender um pouco do sistema nervoso num ataque de pânico e de ansiedade.
você consegue controlar os sintomas, mas sempre com o Rivotril sublingual dentro da bolsa. E é lógico que eu ainda tô com medicação, então eu tomo medicação de manhã, tomo à noite, mas assim, você vai aprendendo a observar o que realmente é vamos supor, um ataque do coração, ou o que é só uma ansiedade, como você pode controlar. Um exercício de respiração, por exemplo. E o que mais você faz, além da terapia, que tem te ajudado e que você está dividindo com o teu público nas redes sociais? Olha, eu sempre falo assim, oriento muitas pessoas a procurarem uma religião, seja ela qual for, mas essa fé em Deus, ter essa crença que existe um Deus que nos socorre, nos ajuda, ajuda muito. Eu gosto muito de ouvir música também, ler. E também eu tenho a Mafalda, minha cachorrinha. Tava aqui até que agora. Tava aqui até agora. Mafalda. Que nos momentos em que eu sentia que eu não estava bem, eu recorria a ela. Vem cá, Mafalda. Sobe aqui, Mafalda. Vem tudo cá. bem? Agora que a gente tá chamando, ela não vem vir. Vem cá com a mãe. E a Mafalda me ajuda muito, às vezes quando eu não tô muito legal. Aí eu vou brincar com ela, eu tenho sobrinhos, então eu foco nos sobrinhos, eu vou brincar com eles. É o que eu faço, assistir um filme, é o que eu faço para tentar desviar o pensamento. E de que maneira colocar isso para fora através de uma página no Facebook, um canal no YouTube, tá te ajudando? A dividir a experiência, né? Ver que você não tá sozinho, que outras pessoas sentem a mesma coisa que eu. Quando eu fiz um post no Facebook, no pessoal, que eu vi a quantidade de pessoas falando, eu também tenho, eu sinto, eu falei, nossa, é mais comum do que eu imaginava. Então, é uma coisa assim, de dividir e ver que eu não estou sozinha, as pessoas também não estão. E estudar também sobre a questão me ajuda muito a compreender a doença. Muito bacana. Muito obrigada, viu, Lívia, por dividir isso com a gente. E depois você também vai poder acompanhar no nosso canal, tem outras entrevistas acerca do assunto. Uma entrevista com a doutora Márcia, que é psicóloga, e ela fala sobre essas questões de ansiedade.